paz do Senhor Jesus. Amém. Glorificado o nome do Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Onde a presença de Deus está, meus irmãos, é honra. Não é peso para nossas vidas, é honra de Deus. Versículo 10 diz assim: e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, um judeu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, um judeu, 3 meses. E o Senhor abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amém? Com alegria. Quem está alegre com Jesus nessa noite? Amém, irmãos? Então, nós já sabemos, desde o começo dessa campanha, que a arca de Deus representa a presença de Deus. Quando nós falamos da arca da aliança, estamos falando de algo que transformava vidas, algo que encorajava as pessoas que ali estavam de posse a ela. E nós sabemos que algo só acontecia quando estava sobre a mão do povo de Deus, que estava sobre o sacerdócio, que estava sobre as pessoas que cuidavam e zelavam da arca de Deus. E a história fala que tudo começou no tempo de Moisés. E Deus preparou, de acordo com a vontade dele, o querer dele e as instruções do Senhor. Então a palavra fala que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. Irmãos, o que muda dentro de um lugar, o que muda dentro de um lugar, não é o objeto que está, não é o objeto que está ali postado na parede ou aberto sobre uma mesa, mas o que muda no ambiente é a presença viva de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes as pessoas ficam com medo, porque ali não está aquilo que Deus falou para estar, e acha que depois que tirou e saiu do ambiente, a presença de Deus acaba. Mas a palavra fala que a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, simbolizava a presença de Deus. Então, aonde tem o medo, aonde tem outra fé, aonde tem outros cuidados, e não zela daquilo que é de Deus, não fala do amor de Deus, não busca a presença de Deus, Deus não habita nesse meio. E por isso que ele aproveitou a oportunidade da arca na casa dele. Porque, irmãos, nós vimos anteriormente no livro que quando a arca estava sendo transportada de maneira que Deus não mandou, mas foi Davi que achou que era do certo modo, da vontade dele, do querer dele, do tempo dele, na hora dele. O que aconteceu? Uma vida foi ceifada por ter tocado na arca do Senhor de qualquer maneira. O que eu quero dizer com essa palavra? Nós não podemos estar na presença de Deus de qualquer maneira. Nós não podemos tocar nas coisas do Senhor de qualquer maneira. Nós não podemos participar de uma reunião com Deus de qualquer maneira. Isso aqui é uma reunião, um culto prestado ao Senhor. E para que nós estamos neste lugar, tem que ter reverência, tem que ter amor pela palavra,
tem que ter vontade de cumprir a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós podemos até estar respirando, irmãos. Nós podemos até sentir algo nas nossas vidas. Mas nós podemos estar igual o Isaac, morto espiritualmente. Ele morreu físico, mas tem crentes que podem estar mortos espiritualmente na igreja. Então, que sejamos como Obed-Edom, que quando a arca do Senhor chegou na casa dele, aonde Davi permitiu que ficasse, aleluia, ele aproveitou a oportunidade. Sabe o que é você aproveitar a oportunidade? Quando você sabe que Deus entrou na sua vida, quando você sabe que Deus está trabalhando na sua vida, quando sabe que o Senhor quer transformar vidas, quer curar vidas, nós temos que fazer como Obed-Edom, aproveitar a oportunidade, porque nada ali aconteceu por acaso. A mudança de vida na vida daquele homem, da família dele, não aconteceu a simples a vontade de Deus acontecer. Não! Eu creio que ele pagou um preço. Eu creio que ele chamou a família dele para orar. Eu creio que ele prestou jejum ao Senhor. Eu creio que ele se sacrificou por esses 3 meses, buscando o Senhor na madrugada. Falou: Deus, venha para o meu lado, vem para a minha vida, transforma a minha realidade, transforma a maneira que eu estou vivendo, a minha família está vivendo. Então ele aproveitou a oportunidade. Mas tem pessoas que, quando vêm para a presença de Deus, não aproveitam a oportunidade. Não aproveitam a oportunidade que Deus está dando. Eu vou te fazer um vencedor. A palavra fala: e eu vou fazer você mais do que um vencedor. Glória a Deus. Quer dizer, irmãos, a palavra vai dizer que nós seremos agraciados por Deus. O Senhor não vai deixar faltar o amor. O Senhor não vai deixar faltar o pão de cada dia. O Senhor não vai deixar faltar a porta aberta sobre a tua vida. É tudo a oportunidade que Deus nos dá. Mas o que acontece é que muitas vezes o medo. Porque quando Davi viu que Uzá tocou na arca e morreu, Davi ficou com medo. Vou largar e mesmo na casa de Obed-Edom. Quando desorientado, foi embora. Deixou a arca lá. Foi Deus que mandou Davi deixar? Não. Foi o próprio Davi que teve medo do que aconteceu naquele homem, que estremeceu, ficou triste no seu coração e largou a arca lá na casa de Obed-Edom, sem saber o que ia acontecer, sem saber se esse homem ia ser abençoado, ele e a sua família. Então o medo ele paralisou Davi de fazer o que era certo. É isso que acontece. Muitas pessoas têm medo. Quando vem para a presença de Deus, tem medo daquilo que Deus está oferecendo para mim e para você. Nós temos medo. Não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Não sabemos o quanto o Senhor vai nos usar lá na frente. Mas no caso do processo e meia caminhada, nós paramos. Quando as dificuldades vêm de conta a nós. Quando o inimigo tenta nos confrontar para saber se verdadeiramente nós somos servos do Senhor. E aí o medo paralisa. E a fé atrai a presença de Deus. Quando o medo paralisa, a fé atrai a presença de Deus. Então foi a fé que motivou a Obed-Edom e a sua família buscar mais a presença de Deus. Aleluia. Amém? Então a presença de Deus, irmãos, pode entrar na minha casa e na sua casa hoje. Aleluia. A arca foi deixada dentro da casa de Obed-Edom. E o que beneficiou a família de Obed-Edom? As suas finanças. Aleluia. Alguns historiadores dizem que aquela mulher de Obed-Edom era enferma, que não podia ter filhos. Aleluia. Porque não era nada, irmão. A família deste homem não era nada. Quem era, se ele tinha quantos filhos, não
fala sobre a esposa dele, mas fala que foi abençoada. E alguns historiadores dizem isso. E eu creio que o relacionamento entre eles melhorou. E o mais importante dentro daquele lar, a vida espiritual da família. É tanto que depois que a arca sai da casa de Obed-Edom resolve seguir a arca. Então foi uma condição que chegou sobre a vida dele e teve uma mudança de vida e teve uma transformação. Ele entendeu que a presença de Deus é o que mais importava na vida dele. Por toda a prosperidade que aconteceu nesses 3 meses na casa daquele homem, ele não se importou com isso financeiramente, mas ele queria experimentar mais da presença de Deus. É isso que acontece quando nós vemos o Senhor abençoando o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Nós começamos a ter uma certeza dentro de nós que vai crescer a cada dia. Nós vamos ter mais fé nesse Deus e sabe o poder que Ele tem, sabe o quanto Ele, aleluia, Deus, aleluia, é o Deus do impossível, que nós falamos, não tem outro caminho, não tem outra coisa a não ser a presença de Deus sobre a minha vida. Amém? Então tem muita gente que aceita Deus, irmão, só na igreja, mas tem casa que a presença de Deus não habita. Tem lares que a presença de Deus não está presente. Nós vimos uma história de 2 homens onde essas arcas foram deixadas. Uma diz que não aconteceu nada, outra diz que aconteceu tudo. Você prefere que aconteça um nada na sua vida ou tudo de Deus? Porque eu hoje vou fazer como Josué, sempre viver eu e minha casa na presença de Deus. Então isso prova, irmãos, que em 3 meses tudo mudou quando Deus entrou na casa, quando Deus entrou na família. A mudança ela não demorou, foi rápida e a bênção foi visível ao ponto de chegar nos ouvidos de Davi. Quando Davi soube, olha, não tem medo mais. A arca, ela está lá na casa de Obed-Edom e outra. A casa está sendo próspera. Davi entendeu que não era só a questão da casa de Obed-Edom estar próspera. Ele entendeu o recado de Deus. Ele falou, está tudo bem, Davi, Deus te perdoou pelo ato que você fez, da maneira que você queria fazer, levando a arca de Deus de qualquer jeito. Então ali foi o recado de Deus para Davi, não entristeça o teu coração. Não fique triste porque a presença de Deus ainda está sobre a tua vida. Então vai buscar a presença. Vai buscar. Deus deu a estratégia a Davi através do profeta. Fez tudo certo dessa vez. Aleluia. Então Deus, irmão, abençoou tudo que ele tinha. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e toda a sua casa. Não foi a casa, a família, o trabalho e os bens. Então aonde a presença de Deus chega, nada fica fora do lugar. Tudo começa a se colocar no seu devido lugar. Quem estava errando começa a fazer o certo. Quem não estava na posição começa a se colocar na posição. Porque não tem como, irmão, você sentir a presença de Deus e continuar a mesma pessoa de sempre. Não tem como você sentir a presença de Deus sobre a tua
mesmo se ajoelhar, chorar, prostrar. Mas quando a gente sai daquela porta, a gente deixa a presença aqui dentro e vai embora vazio de si. Tem pessoas que são assim. Nós só sentimos a presença de Deus na igreja. Só sentimos a presença de Deus no mover. Nós sentimos só a presença de Deus quando vem um pregador de fora e fala no mistério, fala algo que você sente algo. Mas o importante não é sentir, é levar a presença de Deus para a sua vida e levar ela para a sua casa, como Obed-Edom aceitou. Então a bênção de Deus foi tão grande na vida daquele homem em 3 meses, que chamou a atenção do rei Davi. Senhor, tem abençoado a Obed-Edom. A bênção de Deus, muitas vezes na minha vida e na sua vida, é um testemunho para as pessoas verem o que Deus está fazendo nas nossas vidas. É um testemunho. Não precisa eu postar na internet o que Deus me deu, o que Deus me abençoou. Por quê, pastor? Porque as pessoas vão ver com seus próprios olhos. Na hora que vê a transformação da sua vida, na hora que vê você tendo uma mudança, não é só física de roupas, ou de automóvel, de moto, ou de algo que Deus está te abençoando, não. A pessoa vai olhar para você e ver que o seu semblante agora é de uma pessoa transformada, liberta, curada na presença de Deus. Eu creio que Davi, ele não olhou para as bênçãos materiais, ele olhou porque a presença de Deus estava habitando do lado daquele homem. Então Davi entendeu o recado de Deus. A presença de Deus vai vir para Jerusalém. A presença de Deus, ele vai estar no meio do povo. Todo o povo terá acesso à presença de Deus. Vai sentir a presença de Deus. Aleluia. Então Davi volta a desejar de novo essa presença. O mesmo Davi que teve medo, agora ele volta com a sua fome espiritual de novo. Sabe, irmão, aqueles momentos que nós estamos na casa de Deus ou em casa e nós começamos a sentir um vazio dentro de nós. Mas esse vazio não é normal. Quando você começa a ficar triste, que o teu canto é recanteado, que as angústias começam a chegar, que a opressão está batendo na porta para entrar sobre a tua vida, que aí vem a depressão, vem a ansiedade, e vem juntando muitas coisas, é falta da presença de Deus, é falta de estar mais perto de Deus, porque nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por situações difíceis, nós vamos passar por guerras, lutas, mas o mais importante disso tudo é saber que a presença de Deus está nas nossas vidas. Aleluia! Saber que o Senhor está cuidando de nós. Aleluia! E é momento de buscar essa presença. Bom, pastor, quando eu estiver longe, eu me arrepender e voltar para a presença de Deus. Quando eu estiver vendo mais a escuridão do que a luz, eu correr para a luz e pedir a presença de Deus. Porque a presença de Deus está na escuridão, está. Quando chegar ali, através do seu clamor, através da sua súplica. Mas é bom estar, eu sentir essa presença. Então o perdedor nunca mais foi o mesmo. Depois que ele passou a sentir essa presença, a sua casa ser próspera, Obed-Edom simplesmente ele foi para o templo. Veja só, passou a ser um servo constante. Ele passou a ter convivência com o povo, vendo que o povo também estava começando a sentir a presença de Deus.
Mas a palavra deixou registrada quando Deus fez um milagre na vida deste homem nessa casa. Por quê? Qual foi o objetivo? Os irmãos já procurou de verdade? Qual foi o objetivo de verdade? Porque 3 meses esse povo foi abençoado. Para mostrar para mim e para você nos dias de hoje, irmão, que para Deus fazer um milagre na minha casa, na minha vida, não importa o tempo, não importa a hora, não importa os anos que já se passaram, Deus vai chegar na hora exata. Basta eu e você buscar a presença dele. Então ele vai mostrar para mim e para você que nós temos que chamar a presença de Deus para nossas vidas e para nossa casa, para nossa família. Amém? Amém, igreja? Então a presença de Deus, irmão, ela faz 2 coisas. Ou ela te quebra pelo meio, ou ela te abençoa. Quando os óculos tocou na água, de qualquer maneira, ela pegou lá. Deu um fim na vida. Mas quando o Obed-Edom tocou, ele não fala, a palavra não fala que ele tocou na água, mas ele estava ali na casa dele. Ele não crê que, não sei da maneira que ele limpava, que selava, nós não sabemos, mas que foi abençoado lá. Então a arca quebrou a usada, mas enriqueceu, deu vida, deu esperança, aumentou a fé na casa de Obed-Edom. Então a diferença está nisso, é a presença. Essa maneira certa de estar na presença de Deus é a maneira que você relaciona com o nosso Deus. Como eu me relaciono com Deus? Como eu estou prestando culto a Deus? Como eu estou louvando ao Senhor? Como eu estou manuseando a palavra de Deus? É a diferença que está aí. Quando eu estou manuseando a palavra de Deus, eu chamo a tua presença para o nosso Deus. Quando eu vou ministrar o louvor na igreja, eu chamo a presença de Deus. Quando eu estou na porta da igreja intercedendo pelo povo que aqui está, eu estou chamando a presença de Deus. Então, tudo que eu fizer para Jesus, eu tenho que chamar a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Aí, pastor, mas por que aconteceu 2 coisas diferentes? Era a mesma arca. Era a mesma arca, pastor. São 2 casas, porém os 2 resultados foram diferentes. A mesma arca, 2 casas diferentes, mas os resultados também foram diferentes. Eu termino dizendo: quem honra a presença de Deus vive as promessas do Senhor nas nossas vidas. Obed-Edom, ele é prova que ele usufruiu das promessas de Deus. Eu te pergunto nessa noite: sua casa, meu irmão e minha irmã que aqui está preparada para a presença de Deus? Será que lá no seu lar há algum lugar lá para a presença de Deus? Qual a maneira que você tem tratado Deus na sua vida? Um peso ou uma prioridade? Deus é peso para você ou uma prioridade? Você serve a Deus porque você tem medo? Ou você serve a Deus porque Ele é prioridade na sua vida? Porque tem pessoas hoje que estão dentro da igreja, irmão. Aleluia, Jesus. Parece que se sente obrigado a ir para o culto. Se não for, alguém vai falar. Se não for, alguém vai questionar. Eu vou
que vai receber na porta. Eu vou para a igreja porque eu tenho que ir para fazer a faxina da igreja. E aí vai, moço. Aí, isso para Deus é você ser prioridade para Ele? Ou isso está sendo um peso na sua vida? Porque Jesus fala que dá o meu fardo, porque o meu é leve. Troca, vamos fazer uma troca. O meu fardo é suave e leve. O Jesus nos mostra, irmãos, que dentro da igreja ele tem que ter prazer em servir. Ele tem que ser uma prioridade onde eu olho para a cruz, onde eu olho para Jesus e falo: Jesus, é um prazer servir ao Senhor. Não é questão, meu Deus, de eu estar aqui, de eu ser obrigado a estar aqui. É porque eu amo servir ao Senhor e amo servir aos meus irmãos. Porque a palavra fala, nós temos que amar o nosso irmão. Porque nós seremos mentirosos dizer que ama a Deus e não ama os nossos irmãos. Então é um conjunto. Nós temos que amar a servir a Deus. Não por força, mas por prioridade. Amém? Amém, irmãos? Você vai fechar os seus olhos aí no teu lugar. E você vai repetir as palavras que eu vou falar. Pode fechar os seus olhos. Senhor. Vamos, irmãos. Senhor. Hoje eu abro minha casa. Minha família. Minha vida. Para a tua presença. Que tudo que está estagnado volte a prosperar. Vai da minha casa a casa de Obed-Edom. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos aqui presentes. Que possamos estar dando continuidade a esta campanha maravilhosa. Essa campanha